mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Senhor, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor insistente, seu amor que não desistiu de nós, que nos trouxe até aqui, que nos levará até o propósito que o Senhor designou. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite. Você está feliz, irmão? Estou muito feliz. Hoje tem sido um dia muito especial e o Senhor tem feito grandes coisas, e eu quero já rapidamente introduzir essa palavra, porque ela é o anúncio, né? É um filho nascendo, e você vai entender o porquê no decorrer dessa palavra, algo precioso que Deus está nos dando como igreja local. E então eu peço que você fique atento, oriento a você ficar muito atento, muito ligado naquilo que vamos compartilhar aqui da palavra de Deus. Amém? Está comigo? Diga amém. Está firme aí comigo? Amém? Vamos juntos. Abra a sua Bíblia aí em Mateus 22, 29. Capítulo 22, versículo 29. A palavra de Deus diz assim, palavras do Senhor Jesus, dizendo: Jesus então lhes respondeu: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus lhes respondeu: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, esse texto está dentro do seguinte contexto, né? Como você percebeu, Jesus está dando uma resposta aqui. Então havia sido feita uma pergunta, havia sido levantada uma questão por um grupo que a Bíblia às vezes chama de o partido dos saduceus. O judaísmo do primeiro século tinha muitos partidos, ao contrário do que nós possamos imaginar, né? O judaísmo do primeiro século não era uma religião homogênea, né? De uma linha só, tinha muitas vertentes ali, e uma delas era esse grupo dos chamados saduceus. E eles estavam levantando uma questão para Jesus, porque esse grupo, eles não criam em muitas coisas. A característica deles era aquilo que eles não criam, né? Olha que interessante isso, porque geralmente um grupo se identifica por aquilo que crê e acredita. Os saduceus, eles não criam em quase nada. Eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjos, eles não criam em milagres. Eles eram, inclusive, mesmo dentro do judaísmo, eles não consideravam todo o Velho Testamento como escritura inspirada, eles se restringiam apenas aos livros de Moisés, né, ao Pentateuco, e eles eram extremamente legalistas. Então eles levantaram uma questão, só para você entender aqui essa resposta de Jesus, tentando colocar Jesus em uma situação desconfortável, ou questionar a mensagem sobre a ressurreição. Eles levantam uma história hipotética, né, um tanto absurda, mas se baseando numa tradição judaica, né, num costume judaico, que era o seguinte, né, se um homem casasse com uma mulher, e ele não tivesse filhos com ela, e viesse a morrer antes de gerar filhos, né, havia uma tradição que dizia que o seu próximo irmão deveria assumir essa cunhada como esposa, e gerar uma descendência ao seu irmão. Havia essa tradição, nós vemos isso lá no livro de Ruth, né? E então nós temos, eles pegaram esse contexto histórico, essa tradição, e essa lei judaica, e tentaram colocar Jesus numa situação desconfortável, dizendo assim: e se uma mulher casar-se e não tendo filhos, esse homem vir a morrer, ela casa com seu segundo irmão, esse morre também sem gerar descendência, e ela vai casando e tem 7 irmãos, ela casa com 7, os 7 morrem, de quem ela será esposa, né, no mundo vindouro? E Jesus, olhando para eles, ele começa a frase dizendo assim: errais. Deixa eu contextualizar, se a gente estivesse vendo Jesus falar hoje, sabe aquele meme que eles colocam a voz do Faustão, dizendo assim: errou, sabe? Esse momento você tinha que rir,
Mas é justamente isso, Jesus começa dizendo assim, errou, não era só um assunto, eles não estavam errando por ignorância, eles estavam com a mentalidade errada. Jesus estava dizendo assim, vocês têm um jeito errado de pensar, vocês já erraram de largada, não é sobre uma informação que vocês não têm, ou um assunto que vocês não entendem, vocês pensam errado, vocês raciocinam de forma errada. Então Jesus diz assim, errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Diga assim, Escrituras e poder de Deus. Amém. Então Jesus está falando de duas coisas importantes aqui, a respeito desse grupo, e que também pode se aplicar a nós. Será que nós conhecemos de fato as Escrituras? Porque esses homens, eles, apesar de terem aquela visão restrita do Antigo Testamento, eles se apegavam muito às leis, os mandamentos, eles procuravam cumprir isso, inclusive à risca. E quando Jesus fala assim, vocês não conhecem as Escrituras, parecia até um contraditório, porque uma contradição, porque se tinha alguém que tinha conhecimento profundo das Escrituras, alguns grupos, esse era um deles. Mas Jesus está dizendo assim, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma tradução talvez mais adequada seria, vocês não conhecem o poder de Deus por meio das Escrituras. Vocês têm informação bíblica, vocês têm informação de fatos, de relatos, de histórias, mas vocês não conhecem o poder que essa história realmente possui. E a pergunta que nós precisamos fazer, a tese que nós vamos trabalhar aqui hoje, com a graça do Senhor, com a direção do Espírito Santo, é como a gente pode sair de um lugar de um conhecimento bíblico, um mero conhecimento bíblico, para desenvolver uma mentalidade bíblica. Esses homens tinham conhecimento bíblico, mas eles não tinham uma mente moldada pela Bíblia. Quem está me entendendo, diga amém. Aline, você está com uma cara assim de, meu Deus, não estou entendendo. Você está entendendo? Amém. Se a Aline está entendendo, estamos juntos. Amém? Então nós vamos sair deste lugar de apenas conhecimento bíblico. E aí, nós precisamos entender algo. O título dessa mensagem está lá, um tesouro escondido. Eu quero dar um spoiler lá do meio, quando Paulo fala aos Colossenses, dizendo assim, irmãos, o mistério outrora oculto, existe uma revelação que esteve durante muito tempo oculta, não porque Deus a escondeu, mas porque éramos incapazes de enxergá-la. Esse mistério outrora oculto agora nos foi revelado. Agora eu quero fazer uma dinâmica com você aqui nesse começo. Quem aqui tem uma imaginação fértil? Levanta a mão. Meu Deus, nós temos 3 pessoas aqui. Que Deus santifique a sua imaginação, irmão, em nome de Jesus. Sabia que na redenção que nós recebemos, Deus está restaurando todas as coisas? Até mesmo a nossa imaginação? Sabia, Diego? Então, você vai fazer um exercício, então, vou te ajudar. Fecha os olhos aí que ajuda um pouco. Pensa que você foi na casa do seu avô, talvez do seu bisavô, talvez como eu, você teve a oportunidade, o privilégio de conhecer o seu bisavô. Fecha os seus olhos e pensa se você foi lá, porque agora você está vendo as coisas antigas do seu avô, as coisas que ele deixou de herança para você, as lembranças da família, as coisas que eles viveram, e você está encontrando muitas novidades, muita coisa interessante lá. E você abre então um baú antigo e você vê aqueles suportes que guardam-se mapas, diplomas, aquele tubo, e você vê um tubo aveludado daquele, imagine comigo aí. E você fala, uau, o que tem aí dentro desse tubo? E você cuidadosamente abre, e quando você vai retirando aquele papel ali de dentro, você percebe que é um mapa antigo. Está enxergando aí um mapa antigo? Ele tem muitos detalhes, tem muitas informações ali, mas você observa que tem uma escrita, uma mensagem quase na área central daquele mapa. E essa mensagem diz assim: aqui está o tesouro oculto, e tem a localização onde você pode encontrar. E aí teu coração explode em alegria, você fala, uau, tem um tesouro, e é real, você percebe que aquilo é real. Pode abrir os seus olhos.
que você sentiu, né? Ao fazer esse pequeno exercício de imaginação aqui. Há um tesouro, irmãos. Existe um tesouro. Paulo chama isso de um grande mistério. Jesus conta duas parábolas falando de dois homens que encontram tesouros, pérolas preciosas. O reino de Deus, a mensagem do Evangelho, a história de Deus é comumente comparada a um tesouro precioso. E você tem um mapa nas mãos que tem a localização e tem as instruções para encontrar esse tesouro. A Bíblia é este mapa. Diga assim: a Bíblia é o mapa do mais precioso tesouro. Amém. Queridos, mas hoje, talvez como os saduceus, nós temos a Bíblia nas mãos, mas nós também erramos. Nós também não estamos provando o poder que as Escrituras testemunham sobre nós. O fato de não entendermos essa história não diminui o poder da palavra de Deus, mas limita a ação desse poder na nossa própria vida. Nós precisamos entender as Escrituras, conhecer as Escrituras, mas se esses homens conheciam tão profundamente, nós podemos dizer, se eles não sabiam, não conheciam exatamente, quem diria eu, quem dirá eu? Mas existe um jeito diferente de conhecer as Escrituras. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Existe uma forma diferente de se aproximar das Escrituras. Nós podemos sair de um lugar de apenas conhecer partes, diga partes. Amém. Mas não o todo. Nós precisamos saber mais do que apenas o que a Bíblia diz, mas entender o que ela está contando. Entender para onde ela está apontando. Entender o que ela está revelando a nós. E o poder que essa história tem. Nós cantamos uma canção aqui que fala, né, do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, não é um amontoado de leis, de regras, de conceitos morais. Ela é uma história, uma narrativa que se constrói de Gênesis a Apocalipse. E essa narrativa, ela tem sentido, ela se conecta, cada fato se conecta ao outro, formando uma narrativa. E essa história, ela é poderosa para transformar vidas. E nós vamos ver essa narrativa não apenas na Bíblia como um todo, mas em cada parte da Bíblia nós vamos encontrar essa mesma história sendo contada de maneiras diferentes, com ênfases específicas, dentro da história de pessoas específicas, mas é uma mesma história. Esse é o conhecimento que Jesus está falando que os saduceus não tinham. Eu me atentei para esse fato hoje de manhã, pelo simples motivo deles não considerarem o restante das Escrituras do Antigo Testamento como inspiradas. Eles já estavam limitados, porque eles olhavam apenas para a lei de Moisés, eles estavam procurando em Deus apenas instruções morais de como viver uma vida que agradasse a Deus. Mas Deus nos transforma não por meio de instruções e preceitos, Ele nos instrui, Ele nos transforma por meio de uma história. É por isso que nós gostamos tanto de histórias. É por isso que nós gostamos de ler histórias. A literatura de romance, né, que conta histórias e narrativas, vende muito mais do que qualquer outro tipo de literatura. Você sabia disso? Porque o ser humano gosta de ouvir histórias. Nós nos identificamos com as histórias. Nós enxergamos e compreendemos realidades por meio das histórias. E Jesus está dizendo, se vocês não olham para a Bíblia dessa maneira, vocês não conhecem as Escrituras como vocês precisam conhecer. E vocês não conhecem então o poder de Deus que está revelado nelas. Querido, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui é entender então, que história é essa? Qual é a história que a Bíblia conta? Mas pastor, a gente sabe. Que básico isso. Mas às vezes a gente tem muita informação solta, às vezes a gente tem se aproximado da Bíblia ainda muito buscando ensinos morais, regras, princípios que possam nos abençoar. Mas olha, existe uma diferença entre se aproximar da Bíblia para conhecer a vontade de Deus, ou se aproximar da Bíblia para extrair dela princípios para fazer a minha vontade funcionar.
E é isso que a religião, de maneira sutil, nos impulsiona, a buscar a palavra de Deus, buscando nela respaldo para aquilo que nós já escolhemos viver como estilo de vida, aquilo que nós já decidimos como sendo o alvo do nosso sucesso, como sendo o que é mais desejável para o nosso coração. Então a gente tenta encaixar os valores da Bíblia dentro daquilo que nós já decidimos que é bom para nós. Mas quando a gente vai para a Bíblia, para conhecer a Deus e conhecer a sua vontade, a gente percebe que Deus está contando uma história. E eu quero falar sobre 7 pontos dessa narrativa bíblica, rapidamente, para a gente ter um panorama geral. Quem está comigo ainda, diga amém. Fica comigo, amém? Vence o sono, diz assim, sai sono, em nome de Jesus. Eu sei que depois, quando você sair daqui para lá, para o hot dog lá, você vai estar papeando, contando história, piada, dando risada. Então, traz essa energia para cá agora, em nome de Jesus, amém? Amém? Primeiro ponto, querido, dessa narrativa bíblica é a criação. Nós precisamos entender a criação. A criação, querido, não é uma história apenas para crianças, que a gente conta lá no Ministério Infantil, para que as crianças saibam como o mundo foi criado. A narrativa da criação nos revela o propósito para o qual nós fomos criados. Querido, em Gênesis nós encontramos, né, a descrição do que Deus fez, como Deus fez, e quando a gente precisa entender, né, como nós vamos nos mover nos dias de hoje, no tempo que a gente está vivendo, é para lá que nós temos que olhar. Queridos, olha só, Jesus, diante de temas muito atuais no seu tempo, e que continuam relevantes até o dia de hoje, como por exemplo o tema do divórcio. Em certo momento as pessoas levaram essa questão para Jesus, dizendo, olha, o que você pensa sobre o divórcio? Pode ou não pode divorciar? Querido, 2000 anos se passaram, e a gente como pastor e líder, escuta isso constantemente. E aí, quando que eu posso divorciar? As pessoas já nem querem mais, né? Quando a Bíblia me respalda e tal, e eles levaram essa questão para Jesus, e eles já foram municiados para avaliar, né, com um argumento bíblico inclusive. O que você pensa sobre isso? Ele fala, porque Moisés deu autorização para que emitisse uma carta de divórcio. Jesus então se volta para Gênesis e diz assim, Moisés autorizou, deu esse respaldo, essa exceção por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Então Jesus começa a evocar a Gênesis dizendo assim, por isso deixará pois o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Gênesis. Querido, às vezes a gente pensa, não, eu já aprendi isso, já ouvi isso desde a minha infância na escola bíblica dominical, eu não preciso mais ler Gênesis. Querido, Gênesis tem todas as respostas para questões muito contemporâneas, muito modernas, muito pontuais do nosso tempo, como essas. Jesus evoca Gênesis para dizer, olha, não foi assim desde o começo. Querido, é em Gênesis que nós encontramos, se a gente quer saber por que estamos aqui, como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar com a criação de Deus, para onde nós estamos indo, nós precisamos olhar para Gênesis, porque a Bíblia diz, colocou pois Deus o homem e a mulher no jardim, e deu um mandato. A teologia chama isso de mandato cultural. O mandato cultural do homem e da mulher era proteger e cultivar o jardim. Ou seja, quando nós queremos saber qual o propósito da nossa vida, nós não podemos olhar para a nossa cultura confusa e perdida. Nós precisamos orar para a origem das coisas. E Gênesis, a criação fala disso, entender a criação, amém? Segundo passo, que acontece em Gênesis também, a narrativa da queda, diga queda. Todo mundo sabe que nós somos pecadores, mas em geral, a gente fala assim, eu sou pecador, ninguém é perfeito, mas lá, de maneira subconsciente, no subtítulo das nossas linguagens, a gente geralmente está dizendo assim, mas eu não sou tão ruim assim, tem gente bem pior do que eu. Mas a queda mostra que algo terrível aconteceu, que algo catastrófico aconteceu nessa criação maravilhosa de Deus. Querido, no livro, né, Masculinidade Redimida, né,
Não, esse aí é outro livro, né? Um livro dos homens lá, fala sobre identidade masculina. O autor Richard Phillips fala o seguinte, ele diz assim: todo cristão deveria estar profundamente familiarizado com Gênesis 3, porque Gênesis 3 fala sobre o relato da queda. E a gente às vezes minimiza isso, a gente pensa que é a história de um casal de muito antigo que cometeu um erro terrível e sofreram consequências, mas a gente se desconecta disso, querido. Aquilo que aconteceu em Gênesis 3 traz consequências, moldou o nosso mundo, está ativo ainda no nosso mundo até os dias de hoje. Nós precisamos entender as consequências da queda e o quanto isso custou a Deus, a gravidade do problema que a queda foi, e o tamanho da solução e a dolorosa solução que Deus teve que suportar em si mesmo para nos resgatar dessas consequências. Nós precisamos ler a Bíblia com essa intenção: criação, queda, mas Deus, já desde o momento da queda, traz uma palavra que a Bíblia, que a teologia chama de o proto-evangelho, quando ele diz assim: olha, vocês pecaram, mas eu vou levantar da semente da mulher, um descendente da mulher que vai pisar, esmagar a cabeça da serpente. Deus começa já a falar de um propósito redentivo já em Gênesis. E Deus vai dando continuidade a esse plano, formando uma nação por meio de um homem. Se o pecado veio por meio de um homem, Deus vai chamar um homem chamado Abraão, fazer uma aliança com ele. E Deus começa a se revelar então como um Deus de alianças. Deus mantém aliança com Abraão, apesar dos seus erros e fracassos. Deus mantém uma aliança com seu filho Isaque, apesar dos seus erros e fracassos. Deus mantém uma aliança com o filho de Isaque, Jacó, também. E desse homem, ele forma as 12 tribos de Israel e forma uma nação que Deus quer se revelar, quer revelar ao mundo a sua vontade, o seu propósito por meio dessa nação. Então Deus vai formando e desenvolvendo esse povo. Depois eles ficam cativos no Egito, Deus os tira de lá. E um parênteses aqui, a história do Êxodo, o Êxodo em si mesmo, conta toda a história, a narrativa da redenção num só livro. Nós vemos Deus resgatando por meio de um homem, que ali é um símbolo de Cristo. Moisés é um símbolo de Cristo, resgatando um povo de um lugar de escravidão. Eles saem do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho. O apóstolo Paulo vai falar no Novo Testamento que a travessia do Mar Vermelho era um símbolo do batismo. Então eles caminham pelo deserto, recebem a lei de Deus, a instrução da vontade de Deus. Depois eles constroem o tabernáculo, a presença de Deus vem habitar no meio desse povo, Deus conduz, mas esse povo continuamente, já no deserto de largada, falhou, fracassou tantas vezes, mas Deus permanecia e permanece fiel à sua aliança com esse povo. Amém? Está comigo? Criação, queda, Israel. Essa é a história que a Bíblia está contando. Então, quando esse povo entra na terra prometida, Deus dá instruções, avisos, precauções que eles deviam tomar, e eles não conseguem se manter na obediência ao Senhor. E o Senhor continuamente os disciplina, e Deus levanta então os profetas. E a cada vez que esse povo, eles se afastam de Deus, Deus levanta profetas para prenunciar o juízo, o justo juízo de Deus sobre eles. Mas os profetas não falavam apenas de juízo. Eles falavam daquilo que Deus iria fazer, porque eles se afastaram da aliança, mas também traziam palavras de esperança e de um futuro onde aquela realidade, o coração daquele povo impenitente, rebelde, iria ser trocado. Ezequiel 37 fala que Deus lança essa promessa que um dia tiraria deles esse coração de pedra e colocaria um coração de carne. Você pode glorificar o Senhor por isso? Os irmãos da manhã estavam mais animados. Pastor, passamos o dia inteiro, né? Aquele almoço de domingo. Amém. Quem está comigo, diga amém. Criação, queda, Israel e a promessa de um rei. Deus levanta Davi. Davi também é um símbolo de Cristo. O homem que não se relaciona com Deus baseado apenas nos preceitos, na obrigação da lei, mas começa a falar de um relacionamento com Deus. Um homem que prezava, que valorizava relacionamento, um adorador, que não tinha medo de Deus, mas que falava, como diz o Salmo 42, a minha alma tem sede de ti, meu coração te anseia como uma terra seca. E esse homem
se torna também um símbolo do rei que viria, mas Davi também falhou. Davi também falhou, mas Deus mantém-se fiel à sua aliança e Deus vai construindo essa história. Então, na plenitude dos tempos, se prepara para o aleluia, irmão. Na plenitude dos tempos, a Bíblia diz, Deus envia o seu próprio Filho. Aleluia, Deus envia Jesus e vem, Ele é o verdadeiro Moisés, Ele é o verdadeiro Davi, Ele é o profeta esperado, Ele é o Messias, Ele é o rei que o povo esperava, o rei justo e eterno, Ele é o Cordeiro de Deus, como diz João Batista, que não apenas cobre os pecados como os sacrifícios que continuamente eram apresentados, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia! Aleluia! Esse rei, ele vem. E ele contraria todas as expectativas desse povo que esperavam um novo Davi, que esperavam um rei político, guerreiro, um líder militar. E ele vem como um senhor humilde, ele vem como um servo humilde. Ele entrega a sua própria vida. Ele derrama o seu sangue, porque ele estava mostrando, querido, que o êxodo que nós hoje estamos atravessando não é a libertação de um faraó humano. Ele começa a mostrar para esse povo que o lugar de opressão, de escravidão, não era político, não era militar, que aquela história do êxodo que eles conheciam tão bem, era um símbolo de uma realidade espiritual. Quem está comigo, diga amém. Então ele vai dizer, olha, se vocês pensam, porque o povo que viveu escravo no Egito, depois também foi cativo na Babilônia, dos imperadores babilônicos, agora estava sob o domínio de Roma, então eles olhavam para o César romano e falavam assim, como Deus nos libertou do faraó egípcio, como Deus nos tirou da terra da Babilônia, agora Deus precisa nos libertar dos romanos. Mas Jesus estava dizendo assim, o grande imperador que vocês não conseguem enxergar, que está escravizando vocês, não é o faraó, não é o César romano, é o pecado. O lugar da onde vocês precisam sair e peregrinar para uma outra terra, para uma outra maneira de viver, não é a saída do Egito para a terra de Canaã, é uma mudança interior, e vocês estão escravizados por meio do pecado. Este é o verdadeiro problema de vocês. O problema de vocês não é o que os olhos podem ver, mas é a atitude, o poder espiritual que atua escravizando o homem por meio dos seus próprios desejos. Jesus então fala, para esse problema, a solução não é guerra, a solução não é uma batalha, não é política, a solução é a entrega de um sacrifício perfeito que agrade a Deus. E Jesus se torna esse sacrifício perfeito, amém? Então, Jesus, ao entregar a sua vida e se ressuscitar dos mortos, Ele começa a formar para si mesmo um novo povo. Um povo que também está em peregrinação, que também está vivendo um êxodo, mas que agora entende a realidade espiritual por trás das coisas que acontecem nesse mundo. Não está alienado deste mundo, não está vivendo de uma maneira, descompromissada, mas agora sabe qual é o real problema que está acontecendo nessa terra. Sabe que o problema, a solução para a nossa nação ou para qualquer nação do mundo não é direita, esquerda, não é meio, não é ideologia A, B ou C, a solução é uma mudança de natureza do homem. Então Jesus Cristo começa a formar para si um povo, um corpo com o qual Ele vai se casar, aleluia. E essa é a era da igreja, e agora eu quero te dizer, é nesse momento que a gente olha para o mapa, desse mapa do tesouro, e a gente percebe que tinha algumas informações que a gente não tinha se atentado antes. Nesse mapa está escrito o meu nome e o seu. Deus nos incluiu nessa história. Queridos, e é isso que acontece então, a partir da ressurreição de Cristo, os discípulos entendem essa narrativa bíblica. Eles entendem que agora existe um destino, que Deus não está simplesmente remendando as coisas desde o início, Deus
tem um plano e Deus está levando esse plano à consumação. Diga consumação. E a consumação será numa nova criação. Nós começamos com a criação de Deus, a queda. Nós tivemos então a aliança de Deus com Israel, a promessa de um rei, a vinda de Cristo, que mostra a realidade espiritual. Ele forma a sua igreja e agora nós estamos caminhando para uma nova criação. Essa história é o conhecimento que nós precisamos ter. Querido, quando nós olharmos na Bíblia, nós vamos entender isso. Queridos, quando a gente olha para as histórias dos homens, às vezes em pequenos detalhes. Por exemplo, quando a gente vê na vida de Davi, Davi ainda não havia sido consolidado como rei, já tinha uma promessa. E tinha um rei naquela nação chamado Saul, que tinha um herdeiro legítimo chamado Jonatas, seu filho Jonatas. Mas quando Deus declara a palavra sobre Davi, dizendo que Davi seria rei, Jonatas um dia se encontra com Davi, a Bíblia fala que a sua alma se ligou a de Davi, ele falou, eu vou estar contigo e você vai ser rei. Apesar dele ser o rei legítimo, o herdeiro legítimo do trono, ele tira as suas vestes reais e coloca em Davi. E diz assim, eu estarei com você, você será o rei. A gente olha para essa história, a gente pode aprender princípios morais dela. E devemos aprender sobre lealdade, sobre confiança em Deus, sobre saber o nosso lugar, saber que não existe lugar de desonra no corpo de Cristo, que o fato de estarmos no corpo de Cristo é a nossa maior honra. Às vezes a gente quer uma posição que outra pessoa tem, mas se Deus não nos chamou para aquilo, nós não precisamos desejar, porque estar onde Deus nos chamou é o lugar de maior honra. Nós podemos aprender tudo isso, amém? Mas a gente precisa olhar para essa história e fazer a seguinte pergunta: quem é o verdadeiro Jonatas, que sendo o rei legítimo, tira as suas vestes e coloca sobre nós? Quem? Você pode dizer o nome? Você pode dizer o nome de quem é o verdadeiro Jonatas? Jesus. Jesus é o verdadeiro rei legítimo. A história de Jonatas está apontando para Jesus. Nós vamos descobrindo que toda a narrativa bíblica, nas histórias que estão sendo contadas, Jesus é o centro dessa história. Jesus é a luz que ilumina esse caminho. Jesus está mostrando, a gente vai entendendo, e é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 1,16, por isso eu não me envergonho do Evangelho. Mas o Evangelho, querido, não é aquilo que hoje nós evangélicos achamos que é. O Evangelho é essa história de Deus, o poder de Deus para resgatar uma humanidade em queda. Ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, talvez você, como eu, conhece pessoas com uma mente extremamente estruturada, cauterizada, pessoas com histórias, traumas terríveis, aos quais a gente olha e diz assim, essa pessoa nunca vai entender o Evangelho nunca vai aceitar. Mas quando você prega a palavra de Deus, de repente você vê um milagre, o maior milagre acontecendo diante dos seus olhos. Pessoas, às vezes você fala, essa pessoa não tem capacidade intelectual de entender essas coisas, ou essa pessoa não tem cultura para entender essas coisas, ou seja, todo tipo de barreira que torna impossível para cada um de nós conhecer essa revelação, de repente é despedaçada pela apresentação do poderoso Evangelho de Deus. Eu vi gente completamente improvável, e cada um de nós aqui é de certa maneira improvável de estar aqui. Estamos aqui porque uma história, não são regras, porque todas as regras o povo de Israel falhou, mesmo os melhores homens, mesmo os maiores profetas, todos falharam, e a Bíblia não esconde o pecado de nenhum desses grandes homens e mulheres de Deus. Mas ele está dizendo assim, a vida deles é uma história, uma narrativa que está apontando para alguém. Era isso que os saduceus não percebiam, e é isso que muitas vezes nós não percebemos também. Por isso que a gente acha enfadonho ler a Bíblia, porque a gente acha que é um amontoado de informação, de regras que a gente mal compreende. Mas quando a gente começa a olhar e perceber que nós podemos encontrar Jesus e a história da redenção em cada detalhe do Antigo Testamento, se desenvolvendo, avançando, isso começa a gerar um tipo de alegria. E é uma mudança que não é apenas informativa. Preste atenção nisso. A gente começa a perceber que a gente está sendo formado
de um outro jeito. A gente se vê dentro dessa história, a gente se identifica e nós começamos a perceber Deus mudando a nossa maneira de ver as coisas e o mundo. E é nessa hora, querido, que nós vamos aqui para o terceiro ponto. Nós começamos a perceber que o nosso conhecimento bíblico começa a mudar para uma mentalidade bíblica. Quem está comigo, diga amém. A diferença brutal entre saber a Bíblia e ser moldado pela Bíblia começa a acontecer em nós. Jesus falou para eles: vocês não conhecem a Escritura, porque existe um jeito, uma maneira de olhar para essa história. Não é apenas conhecê-la, mas é entendê-la como um todo, é se ver dentro dela, é ver o poder de Deus agindo por meio dessa história. E ele diz assim: vocês precisam conhecer o poder de Deus. Conhecimento bíblico, querido, é saber versículos, é saber as histórias, é saber doutrinas, mas mentalidade bíblica é ver o mundo, a vida, a si mesmo, a Deus, pela lente da narrativa da criação, da redenção. Agora, quando alguém perguntar para você, você vai saber responder. Qual que é a diferença de conhecimento bíblico e uma mentalidade bíblica? Conhecimento bíblico é saber o que a Bíblia diz. Mentalidade bíblica é ver todas as coisas, é compreender, é julgar, é discernir todas as coisas por meio da lente da palavra de Deus. Como você enxerga as suas finanças? Como você enxerga a relação com o dinheiro? Muitas vezes nós estamos simplesmente tentando validar a nossa visão de finanças com versículos da palavra de Deus. Mas eu quero dar uma notícia excelente para você. A palavra de Deus tem uma própria visão sobre finanças e Deus quer compartilhar isso conosco. Essa é a diferença entre conhecimento bíblico e uma mentalidade bíblica. O conhecimento bíblico é qual o versículo que diz lá, né, uma maneira, um jeito de eu ser abençoado. E uma mentalidade bíblica entende o que Abraão entendeu, quando Deus disse para ele: seja tu uma bênção. Nós não corremos atrás de bênção, nós somos a bênção. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora não é sobre correr atrás de bênção, é como administrar a grande bênção, a grande misericórdia, a grande graça de Deus derramada sobre nós. E Deus vai chamar pessoas diferentes para agir de formas diferentes a respeito desse assunto. Talvez alguns Deus chame para renunciar o acúmulo de riquezas, para se dedicar de maneira mais específica, mais focada em algum tipo de ministério. Porém, para outros Deus pode chamar pessoas que nem queiram para ser grandes empreendedores e ter grandes fontes de renda para poder abençoar o reino de Deus. Então, por isso que se a gente tem apenas esse conhecimento bíblico, a gente fica assim: e aí, afinal de contas, eu faço o quê? Eu abro mão, porque Jesus falou para o jovem rico, vender todas as coisas e doar aos pobres. Mas o mesmo Jesus falou assim: façam amigos das riquezas deste mundo. A Bíblia fala uma coisa ou outra, e daí nós ficamos assim: qual que é o versículo que me respalda? Aí eu escolho aquilo que o meu coração deseja e me apego a um, e diz assim: mas a Bíblia pode estar chamando você para uma coisa diferente, mas em todas elas, Deus vai te fazer uma bênção. Uma mentalidade bíblica interpreta as coisas como que nós vemos a nossa relação com a política. Nós devemos estar engajados, nós devemos estar alienados, nós devemos estar posicionados. Sim, mas de que maneira? Não, eu vou escolher então, eu vou olhar para a Bíblia e achar um recorte bíblico para amparar, para sustentar o fato de que eu aderi a esse espectro político, quando nós deveríamos ter uma visão global e nós influenciarmos os ambientes políticos com os valores do reino de Deus, porque nós estamos agora caminhando para um reino que vai se manifestar aqui nessa terra, meu querido, com um rei justo, um rei de verdadeira equidade, de verdadeira igualdade, que só
Jesus pode dar, e Ele nos chamou para fazer parte disso, então nós não precisamos estar alienados. Jesus orou em João 17, dizendo: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Querido, uma mentalidade bíblica não vai estar alienada das questões políticas, mas vai se posicionar diante delas com valores da palavra de Deus, e não tentando achar valores lá para justificar aquilo que a gente acha que é ou não importante. Quem está me entendendo, diga amém. Mentalidade bíblica. Querido, quando nós temos uma mentalidade bíblica, respostas chegam ao nosso coração, entendimentos de por que estamos vivendo, até o sofrimento ganha sentido e significado. Querido, nós não fomos criados para sofrer. Existe um desejo intrínseco no ser humano de ser feliz. Isso não está errado. O problema está quando nós tentamos alcançar esse anseio do nosso coração com coisas menores do que o próprio Deus. O anseio que existe no nosso coração, os nossos desejos, eles não são grandes demais. O problema é que às vezes eles se tornaram pequenos demais. Nós nos contentamos com dinheiro, com prazeres, com louvores humanos, quando Deus quer nos dar glória, honra e incorruptibilidade, como diz a Bíblia. Nós nos contentamos com coisas pequenas demais, mas nós precisamos entender que o anseio que existe no nosso coração é tão grande, é tão profundo, que só Deus pode supri-lo. Amém? E essa é a diferença de uma mentalidade bíblica. E nessa mentalidade nós conseguimos não ter prazer, não um prazer sórdido no sofrimento, mas nós conseguimos atravessar por eles, como disse Paulo em Romanos, dizendo assim: as tribulações, as leves e momentâneas tribulações desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Queridos, a gente atravessa sofrimento não porque a gente gosta de sofrer, mas porque nós temos esperança. Uma mentalidade bíblica consegue passar por meio de sofrimento. Uma mentalidade bíblica olha para a criação de Deus e fala assim: Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Como você se relaciona com a criação de Deus, a natureza? Sabia? A maneira muda, querido. Não é mais sobre o pode ou não pode, é sobre algo maior. Como você separa o seu lixo na sua casa passa a fazer diferença, porque a maneira como você trata o seu lixo está impactando a criação que Deus criou você e eu para cultivar e guardar. Se você pensa que você pode destruir, poluir a natureza, porque um dia Deus vai fazer queimar todas essas coisas e vai nos tirar daqui como um plano de fuga, você está muito enganado, porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém descerá do céu como a noiva ataviada e vai se colocar aqui na terra. A Bíblia diz que Deus habitará no meio do seu povo, aqui, novos céus e uma nova terra. Mas Deus está formando agora um povo com uma mentalidade de governo. Governo não é aquele que manda, governo é aquele que zela e que protege. Governar sobre a terra não é obter vantagem para o meu bel prazer. Governar sobre a terra é saber cultivar e guardar o bem comum a todos. Deus está transformando conhecimento bíblico em mentalidade bíblica. Crente espiritual cuida da natureza. Talvez a gente nunca pensou sobre isso. Não, crente espiritual é aquele que fala em línguas, entrega a palavra de conhecimento, ora e jejua. Essas coisas são maravilhosas, mas crente espiritual cuida da natureza, crente espiritual empreende, crente espiritual se preocupa com justiça social, crente espiritual se preocupa com igualdade, se preocupa com as necessidades das pessoas. Deus está mudando a nossa mentalidade, está formando uma mentalidade bíblica. Esse é o tesouro, essa é a história, essa história que começa a ser contada, ela é contada desde o início. Os apóstolos, o apóstolo Pedro, logo depois do Pentecostes, quando as pessoas não estão entendendo nada sobre aquilo, ele fala assim: olha, não diga isso, não diga que esses homens estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que foi prometido por meio do profeta Joel. E ele pega essa história, ele agora tem uma narrativa para contar para essas pessoas. Nós vemos isso também no próprio Jesus. Jesus, depois da ressurreição,
se coloca ao lado de dois homens que estavam tristes, frustrados, decepcionados, muito parecido com o que a gente lida hoje, querido. Quando a gente pensa, como o pastor Serginho falou, a gente pensa que o Brasil vai dar certo, que a coisa vai ir, aí vem uma nova bomba, e às vezes a gente se sente desanimado com isso. Fala, meu Deus, esses homens estavam assim, falando, meu Deus, a gente imaginava que esse cara ia ser o rei, o Messias Redentor, e agora ele foi condenado pelas nossas autoridades e por Roma, crucificado, e já é o terceiro dia, eles estão lá tristes, e Jesus, depois da sua ressurreição, se coloca ao lado desses homens, caminha com eles e faz uma pergunta: do que vocês estão falando aí tão calorosamente? E eles dizem assim: por acaso você é o único que não abriu o Instagram essa semana? Tudo quanto é lugar está falando disso, na TV, na internet, no Google, os primeiros anúncios patrocinados, a primeira notícia, todo mundo só fala disso, você é o único que não sabe. Daí Jesus fala: sobre o quê? Sabe o que Jesus está fazendo, querido? Ele não está se fazendo de bobo ali. Ele está ajudando esses homens a lembrar a narrativa da criação, a narrativa da redenção de Deus. Eles dizem assim, então deixa a gente contar, é um homem poderoso em obras, um profeta que Deus levantou, poderoso em obras, mas que foi condenado pelas nossas autoridades, e tal, e tal. Daí Jesus fala assim para eles: acaso as Escrituras já não diziam que o Messias haveria de padecer essas coisas? E aí a Bíblia diz assim: partindo de Moisés, Jesus mostrou-lhes tudo, diga tudo, tudo que dizia a respeito a ele nas Escrituras. Querido, era Jesus. Imagina eu e você, se eu no lugar de Jesus estou ali caminhando com esses caras, eles ouviram o que Jesus falou. Jesus tinha dito: eu vou ser crucificado, eu vou morrer e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Se sou eu do lado deles, eu já chegava gritando já: bora, negado, seguinte, sou eu, para com isso, está indo para lá, volta para o lugar, vocês esqueceram o que eu falei. Jesus fala: não, partindo das Escrituras de Moisés, ele diz tudo que havia a respeito dele nas Escrituras. Querido, nós precisamos entender essa história. Nós não podemos ser como os saduceus que não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Nós não podemos viver dessa maneira. Jesus conta, depois Pedro, Estevão, quando faz a sua mensagem, Estevão consegue resumir ali de 15 a 30 minutos a história de Israel inteira, querido. Ele conta a história de Israel inteira até Jesus para aquelas pessoas. E acontece algo interessante, talvez você vai se lembrar, mas ao final da sua pregação, a Bíblia diz que as pessoas olharam para o rosto de Estevão, e o seu rosto estava brilhando. Você se atentou para esse detalhe? Quem é o personagem bíblico que também brilhou o seu rosto? Quem? Fala mais alto, pode falar, irmão, nós estamos em casa. Moisés. E quando o rosto de Moisés brilhou? Quando Moisés subia no monte para estar com Deus, quando Deus dava instruções, ou seja, quando Estevão contou a história, a narrativa da criação, o seu rosto brilhou, querido. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Querido, quando nós entendemos essa nova forma de ver as Escrituras, essa nova forma de entender a história de Deus, o tesouro, querido, como diz Paulo em Colossenses, o mistério outrora oculto, mas que agora foi revelado, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Nós nos vemos dentro dessa história. Deus não está remendando os fatos, não está perdido. Deus está construindo algo. E o personagem central disso tudo é Cristo. E Ele está nos transformando a sua imagem, conforme a sua semelhança de novo. Ele está fazendo uma nova criação, uma nova humanidade para uma nova criação. E Deus nos chamou, nos incluiu nisso para sermos testemunhas, para sermos agentes redentivos nessa terra. Aleluia! Tudo ganha sentido. C.S. Lewis falou sobre isso, ele dizendo assim: eu creio no Evangelho, assim como eu acredito que o sol nasceu esse dia. Fala, só para citar certinho, ele diz: eu creio no Evangelho, como eu creio que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas porque por ele eu vejo todas as demais coisas. Agora, querido, a gente vê todas as coisas. Agora não é sobre opinião, é sobre uma maneira nova de ver.
O Evangelho não é mais um conceito que eu creio. O Evangelho é a maneira como eu vejo todas as demais coisas. E a minha vida tem sentido, a sua vida tem sentido. Há uma esperança de glória em nós. Aleluia! Nós somos parte agora dessa nova criação em Deus, que aprendeu a olhar para uma nova maneira de contar a história de Deus. Nunca foi sobre nós conseguirmos corresponder a Deus, sempre foi sobre confiança. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos também, diz assim, por isso que do céu se revela a justiça de Deus. Do céu, diga assim, do céu. Nunca houve justiça na terra que possa se apresentar diante de Deus. Ele diz, do céu se revela a justiça de Deus. E ele diz assim, uma justiça que do início ao fim é por meio da fé. Aleluia. É sempre sobre confiança. Quem foi Davi, quem foi Abraão? A Bíblia diz, esses homens viveram, você vai ler em Hebreus capítulo 11, homens que pecaram, homens que erraram, homens que falharam, mas que foram reconhecidos no céu, porque confiaram na história de Deus. E a Bíblia diz algo tremendo, fala que todos esses, eles viram a promessa, eles a saudaram com alegria, mas não puderam tocá-la, porque Deus tinha coisas mais excelentes preparadas ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados. Ou seja, Abraão, Davi, Moisés está esperando você se manifestar, está esperando a manifestação dos filhos de Deus neste tempo, daqueles que têm o Espírito de Deus não apenas sobre eles, mas agora habitando dentro de nós. É a era da igreja que está apontando para uma nova criação. Abraão, eu já vi alguns pastores pregando e dizendo, a gente fica pensando, eu vou chegar no céu, eu vou falar com Abraão, eu vou falar com Elias, e vou perguntar como foi viver aquelas experiências. E eu já vi alguns pastores dizendo, talvez eles nos interrompam e digam assim, por favor, eu preciso fazer uma pergunta para você. E talvez você pense, mas o que eu vou falar para Elias, o cara que fez descer fogo do céu, o cara que foi arrebatado, confrontou reis. E ele diz, não, eu preciso fazer uma pergunta para você, Edu. Edu, me diz, por favor, como foi viver tendo o Espírito Santo de Deus dentro de você? Essa era a hora de você dar uma aleluia. Queridos, esse é o nosso momento. O tesouro que estava oculto agora está revelado. Deus está nos ensinando uma nova maneira de ver a sua palavra. Mas essa história, querido, não está apenas nos informando, ela está nos formando, está nos transformando. É o que diz em Romanos 12. Por isso que Paulo diz assim, não se conforme, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Este é o vosso culto racional. Quer cultuar de verdade, querido? Busque conhecer o poder de Deus. Renove a sua mente, querido, na palavra de Deus, entendendo a Bíblia. Querido, isso não é para intelectuais, não é para gente que estudou teologia. Desde o início, querido, o apóstolo Pedro começa a anunciar essa história para aquela nação, e tinha gente de todo tipo, de todo espectro, de todo tipo de nível de formação. Ele diz assim, essa palavra, irmãos, é para vós. Ele diz assim, mas é para os vossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe e para todos, diga todos. Todos os que hão de crer, querido, o Evangelho desde o início foi uma mensagem para todos. Nunca foi sobre intelectuais da fé. Senhor, essas pessoas simples, iletradas, entenderam a história de Deus. Por isso que a Bíblia não é um conjunto de regras, de conceitos, porque conceitos são difíceis de compreender às vezes mesmo, mas a história todos nós entendemos, e esses homens começaram a testemunhar dessa história, homens iletrados diante de autoridades, de reis, e eles diziam, como pode homens iletrados falarem com tamanha ousadia? E naquela hora souberam que eles estiveram com Jesus.
Aleluia, queridos. Então não tenha medo de testemunhar. Como Estevão não fez uma pregação argumentativa, não citou o hebraico, não citou o grego, queridos, não tenho nada contra isso, nós devemos e podemos estudar, mas não é sobre isso. Ele contou a história de Deus e no final seu rosto estava brilhando e mesmo diante da fúria daqueles que o apedrejavam, ele dizia: Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Senhor, recebe o meu espírito. E a Bíblia diz que ele, olhando para o céu, viu Jesus de pé, diante do trono de Deus. Queridos, nós não vivemos uma fé que é uma mensagem intelectual. Nós vivemos uma mensagem, uma história que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que confia em Deus. E nós somos chamados a apresentar isso. Cada ato nosso, cada desafio, todos os problemas que você está passando, pastor, mas você está falando de tudo isso, e amanhã eu tenho problema na minha empresa para pagar, eu tenho os impostos que são cada vez maiores, né, e cada vez mais numerosos na nossa nação, eu tenho conta, funcionário, eu tenho questões do meu casamento, saúde dos meus filhos, como pagar o plano de saúde, como conseguir as coisas, tudo isso, querido, encontra lugar na história de Deus. A Bíblia diz que Ele sabe do que precisamos, sabe de cada necessidade que tem, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem autorização dEle. Deus é sensível a tudo isso, mas Deus não quer que nós estejamos tão imersos nessas coisas que a gente acredite que a realidade está resumida a elas. Elas são apenas uma transição, e a boa notícia é que a gente, quando vai enfrentando essas coisas por meio do poder de Deus, cada ato simples de obediência, cada momento de clamor diante de Deus, de arrependimento, cada momento de reconciliação no casamento com a esposa, cada momento de pedir perdão para o filho e de retomar, né, o seu papel como pai, cada momento de como filho reconhecer o seu pai e honrar, cada uma dessas coisas que parecem estar desconectadas, encontram um lugar no plano de redenção que Deus está fazendo em nós. E mais maravilhoso do que isso, quando Deus redime algo em nós, a criação é afetada, porque a Bíblia diz em Romanos que a criação até agora geme, com gemidos inexprimíveis, ela geme e sofre, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas a grande notícia desse enredo cósmico é que Deus já está formando esse povo, e esse povo está aqui, sou eu e você. Ele está formando, a criação será redimida por meio da nossa redenção pessoal, por meio da redenção da igreja, e a igreja há de manifestar ao mundo a sabedoria de Deus. Como você tem lido as Escrituras? Como você conhece a Bíblia? Você conhece as Escrituras dessa forma? Essa não é uma pergunta acusatória, não é uma pergunta para te constranger, mas é um doce convite de Deus dizendo: venha viver, venha conhecer homens simples e doutores da lei, autoridades, pessoas de vários níveis e culturas, foram tocados por essa história, passaram a viver e dar a sua vida por meio dela. E essas pessoas compuseram o propósito de Deus que trouxe essa mensagem até nós hoje aqui. Mas agora é a nossa vez, agora é o nosso momento, querido. Agora é a nossa hora, é o nosso trajeto agora, é a parte da nossa corrida do revezamento, e nós devemos celebrar isso, querido, porque nunca foi sobre a nossa capacidade de agradar a Deus, mas de confiar nele, porque quando Paulo fala em Romanos, né, sobre o justo viver da fé, ele está citando Amós, o meu justo viverá da sua fé. Nós vivemos por fé. Fé, querido, não é um otimismo espiritual. Fé é uma certeza de que o Deus que criou todas as coisas há de restaurar a sua criação e nós estaremos lá com Ele. E eu quero encerrar dando uma maravilhosa notícia para você. Enquanto eu compartilhava essas coisas todas com o Osmar essa semana, ele falou: Dei, sabe de uma coisa? Isso é muito maravilhoso que Deus está fazendo, como Deus está preparando e está nos ensinando a respeito disso, porque essa casa vai crescer, essa igreja vai crescer. Essa hora você dá um amém.
Deus vai trazer pessoas, muitas pessoas para cá. E Deus nos deu um pastor que é um evangelista. Esse menino é canela de fogo, é fogo nos ossos. Ele é fervoroso e isso atrai pessoas, vai ter salvação aqui. É a ênfase dessa liderança, e Deus não erra, Deus não se engana. E quando esse povo todo chegar, Ele falou assim, eles vão precisar de uma referência. E a referência será eu e você que estamos aqui. Nós precisamos aprender por nós mesmos e por aqueles que Deus há de trazer para este lugar. A história de Deus, esse tesouro oculto, uma maneira de entender, de conhecer as Escrituras. E para isso eu quero dar um anúncio, o primeiro anúncio para você, aqui uma notícia. Depois de muitos anos a gente sonhando, pensando, trabalhando, enfim, nós vamos dar início à nossa escola de formação bíblica da comunidade AME. No mês de setembro, às terças-feiras, às 20 horas, nós vamos estar aqui. E Deus está dando para nós um entendimento, uma metodologia para a gente aprender juntos, aprender de forma dinâmica, prática, interativa, criativa, com muita criatividade, a palavra de Deus. E nesse segundo semestre nós vamos trabalhar todos os 7 pontos da narrativa bíblica nas terças-feiras aqui. E Deus vai nos transformar por meio disso. Amém? Então se coloque de pé. Se o Ministério de Louvor quiser correr para cá, corre mesmo. Não é força de expressão. Corre mesmo para cá. E eu quero dizer, tem algo precioso para nós, irmãos. Amém? Glória a Deus. Tem algo precioso para esse tempo. E você vai mandar aquela, cadê o Lucas? Aquela que você ensaiou de manhã e eu não deixei você cantar? Aquela é boa. Aquela é boa. Mas feche os seus olhos um instante, querido. Nós temos aí alguns minutos para a gente orar sobre isso. Eu quero te encorajar a orar sobre isso. Nunca foi sobre argumentação humana ou sabedoria humana, mas poder do Espírito, o Espírito que convence, que ilumina e que capacita a gente. Então, feche seus olhos e fala: Senhor, me ajuda a compreender as Escrituras e o poder do Senhor na minha vida, na minha história. Me mostra onde o Senhor quer me colocar. Me mostra onde o Senhor quer me encaixar. Eis-me aqui. Faça uma oração ao Senhor. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui orar na frente, como um símbolo profético de alguém que se move, fica à vontade. Se você quer orar na sua cadeira, ore. Mas não fique passivo, por favor. Não deixe essa palavra de Deus tão preciosa para nós caia num lugar de indiferença. Ore ao Senhor. Deixe a alegria do Espírito se manifestar em perceber que você está inserido dentro de algo tão tremendo. Enquanto o ministério conduz essa adoração, ore a Ele, renda-se a Ele. Jesus, meu valor.
seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, eu estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Mantenha os nossos corações, Senhor, queimando por essa verdade e por essa revelação. Que ela nos mova, que ela nos transforme, ela nos molde, Senhor. E que os nossos olhos sejam constantemente iluminados por essa verdade. Que a nossa vida, as nossas decisões, Senhor, sejam alinhados a partir dessa verdade incrível, indescritível, imensurável, do teu amor, da tua história preciosa, tesouro que esteve outrora oculto, mas agora foi revelado, manifestado. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção poderosa, a instrução e conselho, consolo do Espírito Santo do vivo Deus, esteja sobre cada um de nós e sobre toda a família de Deus. Nos conecta, Senhor, como o Senhor e o Filho são um, que nós sejamos um em Ti, Senhor, numa unidade, Senhor, que o mundo possa reconhecer e crer que Tu enviastes a Jesus. Essa é a nossa oração.